Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário XPML11. E por que a gente vai falar sobre esse fundo imobiliário? Bem, porque na verdade, nas últimas 2 semanas, a gestão desse fundo imobiliário fez várias movimentações, tanto de compra como de venda de imóveis. E nesse vídeo daqui, a gente vai falar sobre o impacto dessas movimentações no fundo imobiliário. Então, agora eu já adianto que foram 3 movimentações nas últimas 2 semanas que a gente vai falar nesse vídeo daqui, e rapidamente vamos só entender um pouquinho da situação do fundo. A gente repara que quase 90% de todo o capital desse fundo, de todo o dinheiro que ele tem, está investido em imóveis do setor de shoppings. Então esse fundo ele tem majoritariamente shoppings, mas ele tem também 7% de todo o seu dinheiro em caixa e quase 3%, 2,9% para ser um pouco mais exato, em outros fundos imobiliários, sendo majoritariamente esses fundos imobiliários de shoppings aqui também. Então a gente percebe que esse fundo ele tem bastante dinheiro em caixa, mais de 200 milhões de reais, mas ele tem em todo o resto da carteira muito atrelado ao setor de shoppings, que sofreu muito em 2020 e ainda está em recuperação, ainda está melhorando pouco a pouco seus resultados. Então vamos já começar falando sobre essas movimentações que esse fundo imobiliário fez e vamos começar falando sobre a primeira delas, que foi o pagamento antecipado de 20 milhões de reais de um CRI. Então, só explicando basicamente, esse fundo XPML, ele é um fundo alavancado. Ele contraiu várias dívidas ao longo do tempo para pegar mais dinheiro e comprar imóveis. E como esses imóveis geram mais dinheiro do que o tanto de juros que ele tem que pagar sobre essa dívida, a gente diz que essa alavancagem então está gerando valor, está sendo positiva para o fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver as alavancagens que ele tem atualmente e aqui as taxas que ele tem que pagar da alavancagem. A gente percebe que nenhuma dessas taxas aí é muito barata. São taxas aí relativamente salgadas, que seria até interessante ele ir pré-pagando essas taxas. E a gente percebe aqui, conforme a gente pode ver, que ele tem todo ano um tanto de valor que ele tem que pagar a mais do que essas taxas aqui, que seria de fato a amortização, que seria o pagamento da dívida. Então ele pegou, por exemplo, uma dívida aqui, deixa eu ver, de 184 milhões de reais, ele tem que devolver esses 184 milhões e com o tempo ela vai corrigindo a uma taxa de IPCA mais 7,3% ao ano. Então, na verdade, esses valores aqui que ele tem que pagar seria o correspondente desse saldo devedor, seria o correspondente do dinheiro que ele pegou emprestado. E o que ele fez? Ele pagou, antes do prazo do que ele deveria pagar, 20 milhões de reais. E isso só foi possível porque ele tem mais de 200 milhões de reais em caixa. Então esse dinheiro estava ali meio que dando sopa e ele viu a oportunidade de pagar esses 20 milhões a mais, pagar aí antecipadamente esses 20 milhões e com isso ele conseguiria um resultado melhor de 1 centavo por cota. E qual que seria na prática, então, o resultado desse pré-pagamento? Então, na prática, ele vai aumentar o resultado do fundo em 1 centavo por cota. Como assim? Porque pensa comigo, você tem um valor que você está devendo e esse valor ele tem uns juros. Se você paga esse valor, ele vai gerar um juros menor. E com isso, o seu resultado, o tanto de juros que você vai ter que pagar vai ser menor. Isso vai possibilitar mais ou menos 1 centavo por cota ao mês de um rendimento a mais que provavelmente vai vir para o investidor, só porque ele conseguiu pré-pagar esse CRI. E ele já adianta também, nesse fato relevante, que talvez ele até pague mais ainda antecipadamente, visto que ele está com caixa muito interessante. Mas agora a gente vai falar sobre a segunda movimentação que a gestão fez, que foi sobre uma aquisição adicional do Shopping Bahia. Então, na verdade, esse fundo imobiliário XPML, ele já tinha 9,05% desse shopping da Bahia, e agora ele comprou mais 3,05% por 55 milhões de reais a um cap rate de 7,8% desse mesmo shopping, o que é algo muito interessante. E agora, a gente pode ver aqui que o shopping da Bahia vai representar agora 8% das receitas do fundo. Antes era um pouquinho menos e agora com essa compra ele vai representar 8% de toda a receita que o XPML recebe mensalmente. E aqui tem um ponto muito interessante de ressaltar, que a própria gestão ela já afirma que essa compra ela pode representar uma distribuição de rendimentos potencial, ou seja, uma distribuição a mais na ordem de 20 centavos por cota ao ano, o que daí mais ou menos um pouco menos de 2 centavos por cota mensal. Então, muito provavelmente, ao longo dos próximos meses, o XPML aumente os seus rendimentos, tanto por conta do aumento da exposição do Shopping Bahia, quanto também do pré-pagamento do seu CRI. Ok, e a terceira e última movimentação que a gestão fez recentemente, que eu achei muito interessante, é a venda parcial do Shopping Catarina. E com essa venda parcial, eles venderam uma pequena participação que eles tinham nesse shopping, e com isso eles conseguiram um lucro que vai ser distribuído na forma de dividendos por volta de 1,59
por cota, o que é um valor extremamente alto. E na verdade esse 1,59 não vai ser distribuído já no mês que vem, porque na verdade essa compra foi parcelada. Então ela vai ser diluída ao longo de muitos e muitos anos, aqui quase 4 anos, aqui está a forma de parcelamento, e obviamente todo esse valor vai ser corrigido, muito provavelmente pelo IPCA. Eles não divulgaram qual que vai ser o indexador, só eu aqui especulando que muito provável que seja o IPCA, tá bom? Mas na verdade, então você já vai receber um bom tanto à vista da venda desse shopping e um bom tanto aí parcelado ao longo dos próximos anos. E com isso, a participação da receita do Shopping Catarina no XPML passa a ser 14%. Então, na verdade, um outro ponto muito interessante dessa venda é que o Shopping Catarina está em expansão, ele está aumentando de tamanho e com isso ele vai gerar mais receita. E essa inauguração da área nova está prevista para março de 2023, já agora no mês que vem. E na verdade o XPML tem 40% desse shopping, sendo que 38% tem direito à expansão e 8% não tem direito. Então na verdade essa venda que ele fez foi da parte que não tem direito a essa inauguração desse shopping Catarina, que vai ser inaugurado já quase no mês que vem. Então na verdade qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que a gestão do XPML vem realmente buscando novas formas de gerar valor para o investidor, seja com o pré-pagamento de CRIs, o que vai aumentar o resultado do fundo, seja com a compra de um imóvel que na opinião dele estava muito interessante e que também vai aumentar a receita do fundo, e seja também com a venda do Shopping Catarina, que a gente está falando agora, que vai aumentar também a distribuição do fundo devido ao lucro muito grande que teve com essa venda. Então, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, se inscreva no canal e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui para você.